Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo para falar do triunfo do Esquadrão na Arena Fonte Nova, o Bahia que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro e venceu o Internacional por 1-0, gol do William José. O gol foi chorado, hein, pessoal? O goleiro defendeu, daquele bate e rebate, mas o importante é que a bola entrou lá ele no Internacional, a bola entrou neles e 1-0 para o Bahia. O Esquadrão chegou aos 49 pontos na competição, assume a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo confronto do Bahia será contra o São Paulo no Morumbi. Vamos aí trazer a Renata Fã chorando, Cicinho zoando. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol do Nordeste você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago os jogos de hoje, dessa quinta-feira, dia 23 de outubro. 1-0, 3 chances, aí o William José converteu a penalidade. O Inter praticamente nem voltou para o segundo tempo, teve jogador expulso, mais um revés na competição e o Bahia comemora muito, tá ali pertinho do Mirassol, incomodando todo mundo e jogando um futebol bem vistoso. E a Série B, ai! Foram 3 meses de espera por esse Bahia e Inter, pela 14ª rodada do Brasileirão. Mas o jogo deixou a desejar. Debaixo de muita chuva, as equipes pouco fizeram na Arena Fonte Nova. O Colorado até começou melhor, mas quem teve as principais chances foi o tricolor. Depois do chute de Sanabria, Ivan deu rebote e Michel Araújo, no susto, quase abriu o placar. Juba abriu na esquerda e achou Jean Lucas, que obrigou Ivan a fazer uma grande defesa. A resposta colorada veio com Vitinho. Deixou o Gabriel Xavier na saudade e bateu para a defesa de Ronaldo. E já nos acréscimos, Ademir foi para cima de Bernabé dentro da grande área. Foi empurrado e o juiz marcou pênalti para o Esquadrão. Na cobrança, o William José. Na batida, Ivan defendeu. No rebote, travessão. E só na 3ª tentativa, ela foi morrer no fundo da rede. Com a vantagem no placar, o Bahia voltou do intervalo para administrar o resultado. E a missão ficou muito mais fácil depois que Alisson deu essa entrada em Nestor. Com o auxílio do VAR, o lateral foi expulso. Com um homem a mais, o Bahia segurou 1-0 até o apito final. Com o triunfo, o Bahia toma a 5ª posição do Botafogo e diminui para 3 pontos a distância para o G4. Já o Inter segue pressionado na parte de baixo da tabela, só 4 pontos acima da zona de rebaixamento, no 14º lugar. Nosotros no pensamos en el rebaixamiento. Creo que lo más importante es pensar que el equipo tiene que jugar bien, tiene que mejorar, ya sea en lo táctico, en saber leer situaciones complicadas que por momentos vamos a tener complicadas y momentos que nos van a hacer a favor. Está haciendo un esfuerzo enorme y eso me gusta y no tenemos que abandonar ese espíritu que está teniendo el equipo para poder salir directamente de esta situación, que não é dramático, pero sí que é complicado. Eu fico feliz quando a gente vence, principalmente quando a gente vence sem sofrer gols, principalmente quando a gente vence tendo muito mais oportunidades que o adversário, muito mais controle de jogo que o adversário, independente de quem seja, né? A gente fica muito feliz de ter vencido o Palmeiras e Flamengo aqui, que são os dois que despontam no Campeonato Brasileiro na briga pelo título. E também fica feliz de ter vencido o Inter e Grêmio em sequência, né? Eu espero, nós temos ainda o Inter fora de casa e o Juventude fora de casa, que a gente possa conseguir somar pontos para a tabela final, para ajudar a gente a conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Não vai baixar, hein? Não vai baixar. Isso é antigo. Vamos pelear, isso é antigo. O que haga, pues não vai baixar. Isso é antigo. Não vai baixar, absolutamente. Não, será pro Vasco, pro Corinthians. Só tem uma coisa. Parabéns, Rogério, fazendo uma campanha espetacular. Tá aqui, ó, na 5ª colocação, 49 pontos.
tinha esse jogo atrasado, aproveitou. Lembrando que lá em Salvador, o Bahia bateu por 1-0 também o Flamengo, o Palmeiras, goleou o Grêmio. É um time que aproveita muito bem o mando de campo. O Inter, por sua vez, teve a primeira grande chance da partida já na saída de bola, poderia ter aberto o placar, resolvido o jogo de maneira diferente, não conseguiu, é um problema recorrente, não é só nessa partida contra o Bahia. Além disso, pênalti bem marcado, expulsão no segundo tempo, na minha opinião, correta. O Flávio Rodrigues de Souza não foi aquele que chamou todas as atenções do jogo. E a gente vê o Inter muito mal no campeonato, 14º colocado, só 35 pontos, tem 9 vitórias apenas na competição, chegou à 12ª derrota, é um time muito frágil e acho que, por incrível que pareça, não fez um dos piores jogos do ano. Acho que o Inter até teve seus momentos, mas acabou sucumbindo. O Bernabé, gente, um jogador experiente, importante, faz um pênalti infantil ali no Ademir. Aí 3 bolas até ser convertido o pênalti, o Ivan apareceu bem. Enfim, uma derrota ruim, inoportuna, era uma boa chance até para fazer um ponto, empatar, e o Inter não aproveitou. Já o Bahia, Cicinho, consegue mostrar competência, tem um elenco interessante e bem conduzido pelo Rogério. Renata, muito bem conduzido, por sinal, até porque a gente vê a campanha do Bahia, já na Libertadores, nós falávamos, né, que o Bahia era um dos favoritos, não classificou naquele grupo da morte, na qual tinha o Inter. O Inter então, foi superior ao Bahia naquela época. E o Inter vivia um momento melhor, então o Bahia tomou proveito disso. Mas o que me chama a atenção, a equipe do Bahia, como o Rogério Ceni, cada dia mais está crescendo e vai lutar aí para a classificação direta para a Libertadores, mas o que me chama a atenção é exatamente a postura do Internacional, uma equipe grande. E o que dá para perceber, para nós, no caso que já jogamos, essa é uma linguagem de quem já jogou, na questão do entendimento, da sintonia dos jogadores, porque não dá para você jogar contra o Bahia, tendo o seu principal jogador na ausência do Everton Ribeiro, o Ademir, e você não duplicar os marcadores no Ademir. Com 3 zagueiros. Exatamente. Então, assim, o Bernabé teria que ter adiantado mais a marcação, bate em cima do cara. E não tem esse diálogo dos jogadores. Então, o Internacional precisa sentar ali os jogadores e conversar entre si exatamente para sair desse momento. Porque para sair do momento assim, precisa de união, de muita conversa e de entendimento dentro do campo, que dá para perceber que o Internacional não está tendo. Edu, e mudou muito pouco do final de semana do time que goleou o Grêmio, não é? O Sanabria foi a escolha, o Thiago ficou para depois. Mas a gente vê um Bahia que hoje sabe o que faz, que foi entendendo o jogo, foi se colocando, fazendo a leitura correta, até abrir o placar com esse pênalti no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, até o Inter poderia ter empatado, uma bola parada, mas é muito pouco para quem precisa subir na tabela. Muito pouco e o Bahia sofreu um pouco no início. Se o Internacional tivesse mantido a mesma postura do início do jogo, marcando em cima, eu acredito que ia ter mais dificuldade para a equipe do Bahia, porque a gente viu que o Bahia teve dificuldade de sair jogando, né, teve dificuldade de estar armando as jogadas, mas a gente vê uma postura da equipe do Bahia, Renata, na questão tática e que os jogadores sabem o que faz dentro do campo. O Rogério Ceni já está há quanto tempo ali no Bahia? Então, os jogadores que entram, eles entram sabendo o que tem que fazer, um time mentalmente mais forte, um time que está confiante, né? É o time que mais somou ponto dentro de casa, 36 pontos. Né? Então, você vê que jogando dentro de casa é muito forte. Então, o Internacional, mesmo assim, começou bem, mas depois foi sucumbindo, né? A questão mental, a questão da confiança, os jogadores, como o Cicinho falou, não se comunicam, não cobram também, porque eu não vejo ninguém cobrar ali no Internacional. Pô, você não pode, de repente, só tomar... o mercado. Então, e o mercado, às vezes, está lá atrás. E aí você vai falar como lá na frente. Então, tem que cobrar realmente. É um momento muito importante no campeonato, Renato. Não vai baixar, não posso ficar pensando em baixar, mas tem que pensar sim. Tem que pensar assim, porque não só pela pontuação, mas também o que está produzindo dentro de campo. Rona, quando você joga com 3 zagueiros, 3 volantes, quando você não tem um meio-campista que é diferente, que é mais articulado como o Alan Patrick, você pensa que um Borré vai ter que se aproximar mais, vai ter que se apresentar mais, não aconteceu. O Vitinho muito isolado, teve a chance ali no início, principalmente, depois também sumiu do jogo. O Inter é muito espaçado, tem problemas de jogadores ausentes, o Carboneiro, que tem sido a referência, não estava presente.
mas poderia ser mais lutador, mais brigador e poderia ser um pouco mais tranquilo em campo também o Inter. E agora é a hora da onça beber água. Ai, meu Deus, e você é o problema máximo. Mas a verdade, Renato, se você for ver o contexto... Não, você não quer nada. Desculpa, Rô. Não, se você for ver o contexto do jogo em si, não foi um resultado assim tão ruim. Mas perdeu 3 pontos igual. Perdeu 3 pontos, mas poderia ser um vexame. Porque teve time que foi lá jogar com o seu time completo e deu um vexame. O caso do Grêmio. Que é o... Foi goleado. Que é o irmão lá do Inter, né? Co-irmão. Co-irmão. O Grenal. E tomou... Agora só falta o Juventude lá e tomou uma sacolada também. Porque nós falamos aqui do Bahia. Eu cantei a bola do Bahia aqui. Achei até que iria mais longe, mas pegou o Inter ajustadinho na época e passou com o Inter na competição. Acho que foi a Copa do... Não, foi para a Sul-Americana daí. Eliminado da Libertadores, caiu para a Sul-Americana. Nós falamos do trabalho do Rogério Eliminado Ceni. pelo América, de Cali. Por mais que você coloque 3 zagueiros, 3 água de coco, 3 coqueiros, jogar contra o Bahia lá é difícil. É difícil, gente. Não tem. Choveu ainda. A torcida do Bahia invadiu o gramado com a sua alegria, com a sua força, e o Bahia ganhou de 1-0. Porque o Inter se protegeu melhor e era para ter sido pior também, na minha modesta forma de ver futebol. Enfim, veremos agora contra o Fluminense. Lembrando que o Bahia é o próximo adversário do São Paulo do Cicinho, aqui na capital paulista. Agora, vamos rumar para Quito. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora trazer aí os jogos de hoje, né? Os jogos de hoje nessa quinta-feira, dia 23 de outubro. Com destaque aí para a partida do Palmeiras, 9h30, LDU e Palmeiras. Aí, Sul-Americana, 7 horas, Universidade de Chile e Lanús. Aí, Piauiense, Série B. Tem Liga Europa hoje com vários jogos pela Liga Europa. Panathinaikos, Aston Villa, Lyon. Os times entrando em campo aí. Betis, Celtic, Malmo, Roma, Nottingham Forest e Porto. Ih, rapaz, tem Liga Conferência da UEFA também. Rapaz, tem muito jogo. Fiorentina, Shakhtar Donetsk, Estrasburgo. Tem muito jogo aí para acompanhar nessa quinta-feira. Copa da Argentina, Copa do Brasil Sub-20. Olha aí, ó, Copa do Brasil Sub-20. Tem Fortaleza, tem Bahia. Copa Sul Sub-20 e só. Então tem Liga Conferência da UEFA, Liga Europa, Copa Sul-Americana e principalmente o jogo do Palmeiras pela Libertadores. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.